Gente, como alguns sabem, esse meu perfil no Instagram, ele passou um tempo desativado. Mas diante o isolamento social, diante o não funcionamento da universidade, vendo que lá havia uma comunicação entre as produções e uma conversa que acaba enriquecendo o que a gente está estudando, eu resolvi utilizar esse perfil, ativá-lo e utilizá-lo para divulgar alguns estudos que eu realizo, na intenção de tentar enriquecê-lo. Assim que eu ativei ele, eu fiz uma publicação com algumas fotos de uma etnografia que estou realizando de um bairro de Mossoró. Então, a partir disso, eu perguntei se algumas pessoas tinham interesse de ver um conteúdo mais extenso sobre ele. E aqui eu vou tentar, junto com uma apresentação e um áudio, expandir um pouco aquela publicação e sempre a quem interessar. Quem se interessa pelo tema, eu convido a fazer esse diálogo para entender um pouco do que eu produzo, mas também de me ajudar, né, nesse feedback. E é isso. Partindo agora para o trabalho que eu quero apresentar, ele como um cenário urbano, eu destaco primeiramente as ferramentas que eu utilizo para a elaboração desse material audiovisual. São todos por celular e computador, editado em um computador. Eu não tenho a intenção aqui de fazer algo bem desenvolvido do ponto de vista técnico, mas sim de utilizar aquilo que está ao meu alcance. Dizer também que é um trabalho que apresentei em um evento, mas também que fiz um recorte recente para a disciplina onde eu estou fazendo meu estágio de docência, Antropologia Brasileira, com a professora Cíntia, do Departamento de Ciências Sociais e Política. Então, a partir de uma apresentação, né, de um slide, eu vou tentar encaixar a gravação, agarrei, né, fotos, mas também a narrativa sobre esse cenário urbano. Eu intitulei esse recorte feito de Medo e Cidade, a paisagem urbana do Sumaré dentro de um campo de possibilidades. Destaco do título que a questão do medo ela é uma escolha pessoal, algo que eu levo ao campo, que eu indago ao campo, tendo em vista que quando comecei a ter interesse pelo estudo urbano brasileiro contemporâneo, essa foi uma das questões que sempre me fez refletir. Então, mas que no trabalho eu tento expandir um pouco a questão da cidade, não só em relação ao medo, né, na sua formação da paisagem urbana. Para isso é preciso dizer que o Sumaré é um bairro, o Alto Sumaré, é um bairro de Mossoró, no Rio Grande do Norte, que se anexa ao perímetro urbano a partir de uma lei municipal dos anos 80, que anexou uma série de outros perímetros ao urbano da cidade. Mas que é quando se instala a base da Petrobras na região que o bairro começa a ser ocupado e começa a ser desenvolvido, né? Então, a partir dos anos 90, com essa ocupação, pessoas de vários lugares passam a ser moradores desse bairro, mas também de bairros vizinhos. E como a Pinheiro destaca, que nesse momento Mossoró vive uma especialização econômica de prestadora de serviço. Assim, aquele tipo de emprego que era oferecido na base não era só ligado à estatal em si, mas prestadores de serviço a essa estatal e também trabalhadores indiretos, como comércio, mas também pessoas tal como aquelas que ofereciam serviços domésticos à casa de pessoas moradoras do bairro.
Então, dessa origem, na verdade, desde esse início, pensamos que os tipos humanos e a ocupação desses moradores são heterogêneas, são diversas. E isso vai dar um caráter particular ao bairro. né? E nós entendemos inicialmente a formação do bairro a partir dessas trocas simbólicas e materiais da cidade de Mossoró. A partir disso, forma-se, né, essa região moral específica que os moradores, ao longo do tempo, vão transformando e vão também construindo lugares de pertença, né? Vão construindo lugares de memória próprio deles, que já desestabiliza um pouco de uma noção mais geral. Então, podemos dizer também que, por estar olhando para os modelos das casas, desses imóveis e suas fachadas, nós estamos olhando para uma cultura material, uma cristalização das subjetividades dos indivíduos, uma cristalização da sua cultura, né, de suas sociabilidades. E que, destacando também desse estar em campo, de uma sensação de desconfiança, de insegurança, de que por todo o modelo das casas e um esvaziamento da rua, parecia que eu estava correndo perigos, né? Tanto do ponto de vista da violência, mas também de questionamentos e de conflitos com os moradores. Eu venho realizando, na verdade, essa etnografia a partir de 3 percursos, né, que aí eu tentei localizá-la no mapa, a partir do Google Maps, onde eu tentei atingir boa parte do bairro, né? Um percurso 1 que vai da BR-304 até o condomínio Bela Residência, um outro percurso, 2 outros percursos, na verdade, onde eu fui conduzido pelos informantes, eu deixei os informantes me levarem a partir de onde eu pedi para eles mostrarem contradições do bairro, casas mais antigas, casas que chamassem a atenção deles e delas. Então, a partir da utilização do Google Earth, eu tentei procurar como era esse bairro há tempos atrás, né, há 17 anos atrás, onde eu consegui uma imagem de satélite de 2003, onde mostra o bairro ainda bem desocupado, dá para ver casas dividindo o espaço com terrenos arborizados, espaçadas, né, entre um bloco de casas e outro. Mas em 2020 nós vemos que há uma grande ocupação do bairro, né? E o modelo de conjunto habitacional ele conseguiu padronizar algumas ruas, né? Ruas mais retas, diferente das outras ruas que parecem ter sido criadas de forma mais espontânea. Então, diante disso, nós podemos destacar também, a partir da mesma ferramenta, uma imagem de 2011 de um terreno, né? Terreno ainda desocupado, rodeado de cerca de madeira, que já em 2019 ele tem a ocupação não somente por casas, com uma fachada marcada pela busca da segurança, né? Muros, né? Cerca elétrica, arame e câmeras. Mas também se destaca a instalação de empreendimentos comerciais, prédios comerciais e comércios, né, verdadeiramente, porque a partir de 2012, com a ocupação e com a construção de conjuntos habitacionais, oportunizou que as pessoas investissem nos comércios, atendendo a esse novo público do bairro. E devido à faixa salarial desses novos moradores, eles tinham um poder de aquisição um pouco maior e poderiam sim
fazer poder comercializar no bairro, né? Na verdade, adquirir bens, enfim. Por aquelas imagens, nós podemos ver que a parte norte, ela é marcada por esses conjuntos habitacionais, né? E, sobretudo, ali na parte norte existe o condomínio Bela Residência, que é um enclave fortificado, como chamaria a Caldeiras, né? Que cria grandes muros e lá dentro as pessoas podem ter uma sociabilidade de vizinhança, de casas sem muros, né? Porque dentro do condomínio as casas são praticamente coladas, eles têm equipamentos comuns, né? Como piscina, área de festa, quadra. Então, dentro daquele enclave, eles poderiam ter um modelo de vizinhança que antigamente as pessoas tinham antes dessa cultura do medo, antes das pessoas cada vez mais se isolarem por meio da construção de casas mais fechadas. E também, pensando nesse modelo de casa fechada, uma coisa que eu me questionei e eu trouxe exemplos de outros conjuntos para pensar é que hoje em dia parece que o muro é uma parte funcional da casa, e meio que lógica e automática de uma casa ter muros, né? Então, no próprio projeto do conjunto, ou seja, na planta, já vem o muro. Só que, será que é tão natural assim? Ou atende a uma demanda de uma classe em específico? Como vemos a partir das imagens do conjunto habitacional Jardim das Palmeiras, que as casas elas não têm muros. Quem quer construir muro, constrói depois. Mas não existe na planta, não existe... É como se do projeto, as pessoas que projetam aquilo, os agentes públicos, eles não tivessem... Quer dizer, os agentes públicos, eles não entendessem que essas pessoas que vão morar lá têm essa necessidade, diferente dos agentes privados que construíram a partir do Minha Casa Minha Vida, as casas dos conjuntos do Alto Sumaré. Então nós vemos no Jardim das Palmeiras essas casas mais coladas. E um outro exemplo é do Parque das Rosas, né, um conjunto mais antigo, mas também que tem esse modelo de casa de portas direto para a rua e sem muros. Então nós vemos que isso não é algo tão automático e tão funcional, esse muro, né? Não parece ser algo tão lógico do ponto de vista de a gente naturalizar e não questioná-lo. Há uma intencionalidade no muro e ele atende ou até ele antecipa a necessidade das pessoas que vão comprar as casas nesses conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, sobretudo da faixa 2 e 3. Falando um pouco mais sobre o percurso 1 que eu realizei, ele ia da BR-304 até o conjunto Bela Residência, como eu falei, e no início dele era possível ver uma proximidade entre as casas da margem esquerda e da margem direita da BR, ou seja, do bairro vizinho do Dom Jaime Câmara, que sobretudo na parte que era a antiga favela do Tranquilim, e esse início do Alto do Sumaré. O modelo das casas são bem parecidas, mas conforme nós vamos andando no percurso 1, vemos um avançar nesses modelos de casa, não um avançar, mas casas cada vez com fachadas mais fechadas, muros altos e todos aqueles equipamentos, né? Então, mas nesse percurso 1, ele era muito de um translado muito difícil, de calçadas apertadas, nada convidativa para pedestres. Eu tinha que dividir espaço com os carros. E se eu seguia aquela pavimentação, se eu seguia aquela rua, né, asfaltada, eu chegaria aos conjuntos. E todo esse percurso permeado por casas com a construção mais desenvolvida e também com empreendimentos comerciais. Só que se eu olhasse nas suas adjacentes, essa principal que eu segui no percurso 1, era possível ver casas mais simples, de porta direto para a rua, sem muros, mas só que essas casas ficavam meio que
adjacência também do ponto de vista até de aparelhos públicos, né? Do mais simples que eu posso dizer, que é a pavimentação. Eles são de areia, eram ruas de areia, que se eu passasse direto, se eu tivesse de automóvel, não tivesse a pé, dificilmente eu até notaria. Mas é nessas casas, nesse percurso 1, onde eu percebi uma sociabilidade entre os vizinhos, né, sentados, conversando, uma movimentação de pessoas. Nos outros, principalmente quando cheguei nos conjuntos habitacionais, era muito difícil de ver as pessoas socializando, né? Destaco também um modelo de prédio bem específico nesse percurso 1, que são de prédios comerciais com várias salas para alugar. São salas mais pequenas, que abrigam vários tipos de comércio, mas não via-se muitas pessoas utilizando o espaço em si, o que via era uma grande movimentação de delivery, né, de entregadores. Isso nos faz pensar sobre que nesse modelo de uma individualidade das pessoas cada vez mais dentro de casa, é a partir da rua, como complementação, que eles podem ter acesso a produtos e a comidas, né? É essa rua, mas sobretudo o entregador que permite esse tipo de sociabilidade, esse tipo de centralidade dentro de casa, né? E não viver a rua. Também foi possível ver o posto da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, que ele serviu em 2012 como uma base para um projeto municipal de polícia, né, que foi o projeto municipal de base integrada cidadã. E com isso nós temos que, nesse ano 2012, que foi também um ano do investimento nesse conjunto habitacionais pelo Minha Casa Minha Vida, que também a iniciativa pública ela fez um empreendimento moral, que foi dessa base de polícia que tinha um objetivo específico de atender aos anseios desses novos moradores do bairro, diante a violência urbana. E aí, falando sobre a imagética da segurança, né, o que a gente chama de imagética da segurança, e eu destaquei algumas imagens, né, para tentar construir essa narrativa da imagética da segurança do bairro. Como nós podemos ver, destaco a cerca elétrica, ou arame, né, como equipamentos para essa segurança, e constrói uma imagética no bairro, né, juntando várias casas seguidas com essas cercas. Também o Pega Ladrão, que é essas grades em portas e janelas, ela também faz parte dessa imagética da segurança, muito comum. Aquelas casas que têm porta diretamente para a rua e janelas, muitas delas estão com esses equipamentos, né? Essas grades. E também esses enclaves fortificados, né? Esses condomínios verticais ou horizontais, que também acompanha esses equipamentos da cerca elétrica, das câmeras, mas também tem uma questão mais orgânica desses equipamentos, digamos assim, né? Que é o animal, o cachorro. Ele ganha um sentido também como construto da segurança, né? Os cachorros como um vigilante também. Era comum passar nas calçadas e os cachorros das casas se manifestarem, latirem quando a gente passava. E aqui é a cadela da minha informante, né, que me ajudou muito no campo, nesse translado no campo, desse trânsito, na verdade, do campo. E inicialmente ela disse que tinha a intenção sim de ser um cachorro mais vigia, né, de ajudar na segurança, mas que ao longo da sua construção, como nós vemos na imagem, ela própria está atrás dessa grade, né? E ela também é muito mais uma amiga. Ela ganha um papel de amiga e também de ajudar na questão do medo, agora do ponto de vista emocional, um porto seguro emocional. Então, dessa quase objetificação do animal como um vigilante, né?
ao lado desses aparelhos inorgânicos. Nesse sentido, pelo menos no caso estudado a partir da informante e dos relatos dela, nós vemos o animal ganhando, sendo um significado de uma ajuda contra o medo e contra tantas outras questões. Mas não só isso, não só esse porto seguro, digamos assim, mas também, graças a ela e passear com ela na rua, é que a minha informante, IP, ela conseguiu conhecer melhor o bairro, conseguiu conhecer pessoas, uma sociabilidade dada a partir do animal, né? Outras pessoas que andavam com seus animais, conversavam com ela, e até ela ser conhecida pela vizinhança. Então, ela, dentro desse mapa, né, moral do bairro, ela consegue um trânsito e consegue criar sociabilidades a partir do seu animal, né, que inicialmente tinha um outro caráter, mas que a gente vê nesse sentido uma relação entre homem e animal muito mais ampla. Ela me atentou também, como nós vemos nessa imagem, a ver como era antes em frente à casa dela e como é atualmente, né? E ver que houve essa urbanização, mas a mesma disse que não conhece muitos vizinhos que moram ali à frente há tanto tempo. Então houve essa chegada, houve esse desmatamento e a instalação dessas pessoas, mas que elas não vivem muito essa rua. Inclusive, dentro dessas sociabilidades, nessa rua foi possível ver, sim, uma sociabilidade, mas uma sociabilidade como chamo de pé de portão, né? Que é uma conversa de pé de portão, não é aquela conversa tão receptiva de puxar a cadeira, como foi possível ver em várias outras partes do bairro. Nessas partes, era uma conversa mais de pé de portão, ou seja, uma conversa rápida, e que, se fosse para ser duradoura, chamava para a esfera da casa, né? Chamava para dentro de casa, não ficava nesse espaço da rua, não vivia esse espaço da rua. Nesse regime de desconfiança, o que me chamou a atenção foi, sobretudo, a experiência de fotografar a casa à frente, né, de uma das informantes, que aí, diante um medo do que o vizinho poderia achar de eu estar tirando uma foto da casa dele, ela pede para me tirar uma foto do portão para dentro da casa dela, né, nesse espaço do lar da casa, que ela pode ter uma previsibilidade muito maior do que vão achar, e também os vizinhos não vão ver. Então, nós vemos na própria imagem, dá para ver que eu estou dentro da casa tirando essa foto. Isso me leva a crer que é um regime onde você não tem uma previsibilidade de qual é a ação do seu vizinho, né? Não tem previsibilidade da ação do outro. E também um medo, nesse sentido, não um medo da violência, mas o medo de uma relação com um vizinho que pode ser quebrada, ficada mais tensa, né? Tem medo dessa tensão com o vizinho. Então, eu penso que a desconfiança e o silenciamento, ele permeia a cultura emotiva dessa região moral, desse lugar. A sensação sentida no bairro é muito maior de uma insegurança do que uma segurança. Ou seja, diante de tantos equipamentos de segurança, que na verdade se sente uma grande insegurança de estar na rua, nas ruas do bairro também. As casas, elas são cada vez mais muradas e vigiadas. Nos dá uma sensação de que podemos sofrer um tipo de atentado a qualquer momento na rua. Mas isso, em algumas partes do bairro, ao andar em outras, eu não sentia isso. Eu sentia uma confiabilidade muito maior de estar ali. Isso me leva a pensar que dentro do bairro, na verdade, existem diferentes regiões, quase que diferentes mini bairros dentro do bairro, né? Só que a oficialidade, assim, o que se destaca, o que se dá visibilidade, é a imagética dessas classes ligadas à classe média, de uma grande segurança, de grandes muros, de uma fachada fechada. É isso que, de forma oficial, parece ser divulgada. E essas ruas, onde as pessoas vivem a sua calçada, portas diretamente para a rua, parece que são deixadas à adjacência do que se quer divulgar.
Contudo, o medo não é a única questão que eu encaixo dentro da cultura emotiva desse bairro. Eu acredito, na verdade, que o medo está dentro de um campo de possibilidades, como acentuou o velho. Que o medo faz parte de quando o indivíduo está se colocando no mundo com o seu projeto de vida, ele leva em consideração o medo, mas também uma série de outras questões simbólicas, sobretudo o que possibilita suas curvas de vida, como foi nesse momento em 2012, quando chega esses conjuntos habitacionais e as pessoas passam a investir em ser seu próprio patrão, em transformar suas casas em negócios, em comércios, né, em empreendimentos. Isso mostra uma curva de vida dos indivíduos a partir desse campo de possibilidades, né? Então, isso faz com que, também, dentro dessa relação entre público e privada, que desde a questão da cultura do medo e não viver a rua ela se acentua, faz com que, diante a não oferta pública de uma série de serviços, os moradores se apropriem, comercializem a partir dessa necessidade, né? A partir da oferta, por exemplo, da educação infantil, né? De vagas de educação infantil de creche. A foto que eu mostro é da creche pública abandonada e que ela estava funcionando num prédio privado, de uma escola privada. Mas que diante essas poucas vagas, a oferta de poucas vagas, as pessoas transformam suas casas em institutos de educação, em colégios. Eu trago 2 exemplos, mas existe um terceiro que eu consegui mapear. Então, diante também das pessoas precisarem trabalhar e deixar seus filhos na escola e a educação infantil pública não ter vagas, fez com que os indivíduos, a partir da sua inventividade, oferecessem, transformar suas casas em institutos e oferecessem vagas, né? E aí os indivíduos optam pelo privado. Também, como eu fiz alguns percursos do campo em vésperas da eleição, mostrava bem a relação entre o político e os moradores do bairro, onde eles era perceptível nos burburinhos de calçada que eles viam que aqueles materiais de construção que estavam chegando nas suas ruas eram meramente antes da eleição para ganhar voto. Eles não tinham não viam como possível que aquela rua ia ser pavimentada, ia ser asfaltada, ou seja, não ia ser tirada da areia, né? Eles não acreditavam mais nisso. Eles acreditavam que aquilo ali era digamos assim, um mero jogo eleitoral, né? Uma mera ferramenta eleitoral. Então, dentro do modelo quase que padrão das casas, devido a muitas delas serem de conjuntos habitacionais, foi possível perceber a inventividade dos indivíduos diante das curvas de vidas, né, encontradas dentro das trocas materiais e simbólicas da sociedade moçoroense. Pode ser observado a adaptação dessas casas, que antes eram tão padronizadas, para a abertura de estabelecimentos comerciais. Para finalizar, eu diria que a cultura do medo pode ser percebida nessas fachadas das casas. O bairro ele se transforma a partir do medo, da violência. Mas ele está dentro de um campo de possibilidades, né? Não é o medo em si o único definidor, mas ele está dentro de um campo de possibilidades, que faz com que os indivíduos consigam, a partir da sua inventividade, fazer as suas metamorfoses, os seus projetos de vida tocar, né? Os seus projetos de vida. Mas a imagética geral do bairro ela é construída a partir de uma contradição entre esses projetos e tipos humanos que moram no Alto Sumaré. É uma contradição porque enquanto existem essas casas que são mais divulgadas, a gente pode ver fotos, existem nas adjacências casas mais simples, de pessoas que vivem a rua. Então há essas contradições, mas também contradições de um modelo desde do quando era rural para o modelo urbano hoje em dia que se divulga, né? Como eu trago as imagens, esse aqui é o muro do Bela Residência, é um grande muro, toda uma quadra.
mas em toda uma quadra de ruas, né? Mas à sua frente existe um terreno onde a gente pode ver a plantação de milho, animais como bodes, cavalo e 2 vacas, né? Um dos dias eu pude presenciar isso. Então é um tipo de atividade muito ligada ainda naquele período rural. Então a gente vê que nessa heterogeneidade do bairro, nas diferenciações do bairro, ainda carrega uma série de contradições, digamos assim, ou seja, de manutenções de como era antes. As casas mais antigas também, elas passam por uma adaptação para seguir essa necessidade da segurança. Podemos ver uma casa mais simples, mas mesmo assim com a grade, com a cerca elétrica, com o arame farpado, né? E também uma igreja onde ela se fecha toda, né, com grades e portão para atender essa segurança. Mas também outra igreja com câmeras, né, que eu não tirei foto, mas eu pude ver. Então é isso, assim, eu tentei, por incrível que pareça, eu tentei ser o mais sintético possível, mas eu acredito que é uma discussão que se amplia muito, que eu deixei de lado várias outras questões para dar sentido muito mais a essa análise da cultura material, a questão das sociabilidades, das relações geracionais, eu também abordei, mas para esse recorte, para essa rede, né, para essa divulgação que eu pretendo, eu utilizei só uma análise mais da cultura material.